Eu tô vendo aqui que acho que quem não me conhece aqui é a Eliana e o Robertson, né? Por enquanto, Ricardo. sim. A Eliana eu já vi, mas o Robertson eu não conheço. Eu acredito que eu não conheço. O restante é tudo da nossa equipe, né? Tá a Silvana, já, Cedri. E eu escolhi o tema, né, sobre superação de desafios, porque no nosso negócio a gente todos os dias encontra bastante desafios, né? Satisfação também. A gente encontra bastante desafios, né? Quem não tem desafios, né? Não tem como você fazer um negócio Rinodê sem desafio. A gente tem que entender que o desafio ele faz parte do negócio, né? E por que que eu escolhi esse tema? Porque a gente, na realidade, tem uma tendência de olhar muito para o outro, né? Achando que a vida do outro é mais fácil, né? Até quando a gente vai nos treinamentos, às vezes olha os top líderes e fala, não, mas ele já tem muito dinheiro, ele já ganha muito, para ele é fácil falar, entendeu? Só que para a pessoa ter se tornado um top líder e chegar onde ela chegou, ela passou por desafios, não tem como, né? Ela só chegou lá porque ela superou os desafios, né? Então é sobre isso que eu queria falar, né? Eu queria falar, só que eu queria contar um pouquinho desses últimos meses, os desafios que eu estou enfrentando, né? Particularmente. E como que eu estou conseguindo fazer o negócio Rinodê mesmo com tantos desafios, né? Então, para quem não sabe da minha história, né? No mês de janeiro, meu pai veio morar comigo e ele está com câncer, né? No estágio muito avançado e eu que cuido dele, né? E eu fiquei muito desanimada mesmo de fazer qualquer coisa. Então eu achei que não dava mais para fazer Rinodê, porque eu ia cuidar do meu pai, né? Porém, né, eu fui num treinamento na franquia aí de São José com o Márcio, o William Costa, né? E naquele dia eu vi que eu precisava mudar a minha mentalidade, né? Porque eu ficava em casa o tempo todo olhando meu pai doente, mas ele ainda naquela época ele andava, ele ainda estava fazendo as coisas e eu já estava parando, né? Meu pai não estava parando, mas eu já estava parando de fazer. Só para vocês terem uma ideia, no mês de janeiro eu vendi R$ 147, né? R$ 147. Eu já não estava vendendo, já não estava fazendo mais entrevista, né? Apresentando plano, nada disso, não estava fazendo nada. E aí foi num treinamento com o William, né, que eu decidi, com a ajuda dele, com a sua, Márcia, e da Cris, que naquele dia eu decidi mudar, né? E aí que entra que a gente. Foi uma frase que eu criei hoje, né? Para cada dificuldade existe uma estratégia. Para cada dificuldade existe uma estratégia. Porque às vezes você está com o seu desafio, com a sua dificuldade, todo mundo está com uma aqui, eu sei que está, ou até mais de uma, né? E talvez não seja mesmo o desafio que eu estou passando. No momento, meu desafio é doença, né? É doença. Mas a gente não vai subestimar o desafio de ninguém. Todos os desafios aqui são desafios. Agora, como que a gente vai poder trabalhar, fazer bem Rinodê mesmo com desafio? Tem que ter um jeito, né? Tem que ter um jeito, e sempre existe um jeito, né? Então, como que eu fiz, eu particularmente, né? O William falou para mim que eu precisava mudar minha mentalidade, né? Que enquanto meu pai estava doente, se eu parasse de trabalhar, eu ia ter dois problemas: a doença e a falta de dinheiro, porque as contas não param, né? As contas não param de chegar. E aí a Cris falou para mim separar meia horinha por dia, enquanto meu pai estivesse assim, descansando, e fizesse Rinodê, 30 minutos por dia, hein? 30 minutos por dia. Até então eu não estava vendendo nada. E eu decidi criar uma minha própria estratégia. Qual foi a estratégia que eu criei, né? Eu peguei 6 catálogos, né? Boa noite, Cris. Eu peguei seis catálogos e decidi todos os dias deixar os catálogos nas casas dos meus vizinhos.
né? Foi uma decisão que eu tomei. Todos os dias eu vou entregar um catálogo. Eu não tenho tempo, estou cuidando do pai doente, mas eu vou entregar catálogos. Dificilmente a pessoa olha um catálogo e te devolve o catálogo sem marcar alguma coisa. Ela vai comprar alguma coisa, porque é uma cultura, né? Uma cultura do Brasil, as pessoas gostam de comprar com catálogo, né? Então, dificilmente elas vão pegar o catálogo e não vão anotar nada. Então, são 6 catálogos que eu comecei a trabalhar. Eu fazia isso muito rápido, eu deixava meu pai aqui, corria na rua, batia na casa do vizinho, né? E deixava o catálogo. E outra coisa também, outra estratégia que já é conhecida aí é a bag, né? A bag itinerante aí para deixar na casa das pessoas. Então eu deixo às vezes uma luva de silicone com Hydra Power, um catálogo, mas sempre com catálogo. E busco em 24 horas, ou seja, o catálogo sempre trabalhando por mim, quando eu não posso, né? E foi, assim, surpreendente o meu primeiro mês. Na realidade, quando eu voltei do treinamento na franquia, que o William conversou comigo, o Márcio, a Cris conversou comigo, eu fiz isso já prontamente no outro dia. E aí eu vendi R$ 1.000 na primeira semana, né? Com todos esses desafios, eu vendi R$ 1.000 na primeira semana. E ali eu vi, né? Eu vi que é possível, em qualquer situação, com qualquer dificuldade, seja ela qual for, a gente consegue fazer o nosso trabalho. Se a gente tiver decidido, né, gente, a fazer o melhor, né? Se a gente também tiver decidido, porque é uma questão de decisão, né? Quando eu decidi, eu fui e fiz. Enquanto eu não decidi, eu estava lá só chorando, com dó de mim, achando que para mim não dá, para o Márcio é fácil, para a Cris é fácil falar, para todo mundo é fácil, o problema era só para mim que não dava certo. Mas não é. Na realidade, existe estratégia para todas as situações, né? E é possível com todas essas dificuldades. E para vocês terem uma ideia, o mês de março, abril, maio, eu não é a venda que eu queria, mas ela subiu muito, ela chegou a R$ 4.000, né? R$ 4.000 nesses 3 meses. E, por incrível que pareça, a situação do meu pai piorou muito. Ela piorou muito. Meu pai, naquela época, andava, hoje ele não anda, ele é acamado, ele usa fraldas, ele tem um câncer de estômago, ele tem um câncer de coluna, né? São noites sem dormir, mas eu decidi não parar de fazer Rinodê, porque nada mudou nas minhas contas, entendeu? Os boletos continuaram os mesmos, entendeu? Se eu paro, eu vou ter 2 problemas, já está muito difícil, aí eu vou ter 2 problemas, que é a falta de dinheiro. Então, a gente tem que ressignificar, né? Dar um novo significado à situação, foi o que eu fiz, né? No começo, quando meu pai chegou, eu não conseguia sorrir, eu só chorava, eu não usava maquiagem, eu não fazia nada, eu chegava na franquia igual uma múmia, né? E hoje, meu pai está numa situação muito pior, entendeu? Mas eu decidi que isso não pode afetar o meu trabalho, entendeu? E, na realidade, eu estou fazendo por ele também, né? Eu estou fazendo por ele também. Então, a gente aqui no grupo tem muitas estratégias de venda, né? Existe estratégia aí da sacola premiada, né? Quem não conhecer depois pode chamar a gente no privado. São N estratégias, o pessoal aqui é muito criativo, né? Eu aprendi muito com a galera aqui. E eu tento fazer todas elas, eu tento fazer Rinodê todos os dias, mesmo quando eu estou no hospital. Tem semanas que eu vou para o hospital 3 vezes, mas lá no hospital eu posso fazer postagem no WhatsApp, eu posso mandar mensagem para cliente, eu posso fazer acompanhamento, né? Os leads também que eu faço. Quando meu pai esse dia ficou internado, eu fiquei o dia inteiro no hospital fazendo leads. Cadastrei uma consultora lá em Manaus que fez o combo semana passada, né, Márcio? Olha que top. Então, eu estava no hospital, né? Então, a dificuldade vai de como você quer enxergar ela, de como você vai lidar com ela. As dificuldades também trazem oportunidades, né? Isso é fato. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas diante da doença, diante da morte, como é que eu vou fazer esse negócio? Entendeu? Porque eu acredito que sejam os piores desafios, né, Márcio? Doença e morte
Eu acredito que sejam os piores desafios. Mas a gente tá conseguindo lidar com isso, né? E eu tenho mantido aí uma venda expressiva de R$ 4.000. E como eu tenho feito muita postagem, eu tenho mantido constância, né? Tenho feito serviço com constância, isso vai gerando outras coisas, você ganha visibilidade, né? As pessoas veem você mais na rua, vê você fazendo entrega, você encontra as pessoas, fala de produto, demonstra e as coisas vão acontecendo. E eu queria chamar aqui, Márcio, a Dri para falar um pouquinho também. A gente estava conversando agora há pouco, porque, né, eu e ela estamos vivendo a mesma situação, a dela um pouco pior, porque ela perdeu o marido semana passada, né? Mas como diante disso aí, ela fez Rinodê também, mesmo estando no hospital e mesmo diante do luto, né, que ela está vivendo. Pode falar um pouquinho, Dri? Pode falar, tá Boa noite, aberto. boa noite, gente, tudo bem? Joia. Então, igual que a Dani estava falando, eu já passei por isso uma vez e fiz tudo ao contrário e deu muito errado, deu muito ruim. Eu estou na Rinodê já faz um tempo, meu marido teve câncer, fez quimioterapia, só que eu prostrei, aí não fiz nada. Aí não conseguia vender, eu fiquei até inativa, eu perdi até bônus lá, porque eu não tinha força nem para resgatar o bônus, eu não fiquei nem me ativava. Só que, do nada, agora ele ficou doente de novo. Ele ficou doente, a doença veio silenciosa, o câncer veio e ele já se internou. E eu falei, opa, ele está internado, eu não posso fazer nada para mudar isso. E eu tinha que ir para o hospital todos os dias, né? Então, assim, eu tinha muito pouco tempo. Então, eu ia de manhã e voltava à noite para casa. Eu ficava o dia inteiro no hospital com ele. Porém, eu estava com uma quantidade até boa de produto em casa, né? Eu falei, eu tenho que vender o produto, porque eu já comprei o produto, ele está aqui, o produto é dinheiro. Colocava na bolsa e levava. Tinha dia que eu vendia 8 luvas de silicone, gel dental, não importa porque como as pessoas vão comprar, se elas vão ficar com dó, mas eu vendi. E depois, só que aí meu marido veio a falecer. E eu fiquei muito arrasada, entendeu? Eu falei, pronto, agora eu não vou fazer mais nada, eu vou só deitar e ficar esperando um milagre. Só que ele morreu, mas as contas continuam chegando. E eu tinha o produto. E as pessoas começaram a vir me visitar. Todo mundo com muita pena, só que visita e dó de ninguém paga a conta, entendeu? Então a pessoa vem me visitar, eu falo, olha, estou aqui tristinha, ai, pois é, aconteceu, conta a história de novo, de novo, de novo, e toma-lhe produto. Ai, minha, tô aqui triste, agora eu tô sozinha, meu marido se foi, agora eu não tem, né? Agora eu vou ter que vender bastante, porque não tem mais salário dele, tome. Gente que nunca comprou de mim, tá comprando agora, entendeu? Tem gente que nunca comprou uma luva de silicone, mas vem me visitar, fica com dó, se comove, e sai com creme, sai com perfume, sai com hidratante, entendeu? Então, você tem que pegar o limão e fazer a limonada. Você vai ficar chorando a pitanga, as contas chegando, entendeu? E ninguém vive de pena, de dó. As pessoas vivem de dinheiro, de pagar a conta de água chega, de luz chega, o armário esvazia. E se você está vendendo Rinodê, você vai estar sempre com dinheiro. Então, eu estou fazendo isso. Estou triste, estou de luto, mas estou vendendo. Vou continuar vendendo, porque tristeza não paga conta também, não. Então, é isso aí. Então, assim, não tem por que a gente parar de vender, porque é um negócio, você trabalha na empresa, a empresa te dá 7 dias. Depois de 7 dias, você tem que ir para lá, bater seu cartão e trabalhar chorando. Então, e por que que na Rinodê eu não vou vender mais? Ah, eu tô triste, eu vou parar de vender. Ah, é porque eu não consigo. Mas se você trabalha na empresa, você tem que ir lá bater o cartão, você ganha seu salário no mês, a empresa só te dá 7 dias. Depois disso, vai trabalhar. A Rinodê é a mesma coisa, é uma empresa, eu tenho que encarar isso como um trabalho também. Se eu quiser prosperar nesse negócio, eu tenho que encarar como um trabalho. Senão, não vou ganhar dinheiro. E é isso. Sim, Exatamente, Adri, obrigado por você compartilhar aí, né? A gente sabe que é um momento muito desafiador, né? A gente sabe que é um momento muito desafiador, mas você está dando um exemplo, você está dando esse exemplo que está passando por um desafio bem maior, né? A Dani, né? Porque a vida continua, né? Infelizmente, as coisas acontecem, mas a vida continua, o mundo não para, né? E como vocês comentaram, as contas chegam e se você não paga as contas, as coisas vão ficando cada vez pior, né? E infelizmente a gente sabe que é desafiador, que é dolorido, mas a vida tem que continuar, você tem que continuar trabalhando. Se tivesse um tradicional, você ia ter que trabalhar, né? As pessoas têm que trabalhar, não tem o que fazer, cara, né? Então,
Aqui não é diferente, né? É normal, o desafio é o mesmo, né? E aqui você não tem salário, então você tem que trabalhar. Aqui você pode ter uma renda bem maior, mas você tem que trabalhar, senão você não vai chegar lá, né? Mas obrigado por Na compartilhar, né? realidade, Márcio, a gente tem a flexibilidade que a gente faz o nosso horário. Então, por exemplo, a gente está no hospital, as duas aqui estamos enfrentando a luta contra o câncer na família, né? Eu é o terceiro câncer que eu estou cuidando, a Adri aí o segundo câncer que ela cuidou e ainda veio, os dois veio a óbito, né? Só que a gente podia fazer Rinodê porque a gente faz o nosso horário na empresa, se a gente trabalha CLT, a gente não ia conseguir nem acompanhar eles no hospital. Então, na realidade, isso é um privilégio, poder fazer Rinodê, né? Mesmo passando por tantas dificuldades, né? Tendo que frequentar o hospital, mas a gente está conseguindo ganhar o nosso dinheiro com todas essas dificuldades, né? Então, é uma questão de resiliência, sim, né? Você precisa estar com a mente, assim, uma inteligência emocional para lidar, porque é horrível o que a gente está passando, não é uma coisa agradável, mas a gente tem que ser pé no chão e realista, né? A gente, nem eu, nem a Adri, estamos subestimando os desafios que vocês têm. Talvez sejam diferentes, mas todos são desafios, entendeu? Nosso, no momento, é o que mais dói, é o nosso, né? A gente, que a dor é a nossa, a gente tende a sentir mais, mas a gente sabe que existem outros desafios, né? E uma coisa que eu gostaria de salientar aqui para vocês é a questão do emocional, da inteligência emocional, né? A gente precisa buscar isso, e às vezes o emocional muito destruído, ele não vai deixar você fazer o negócio, né? Porque com emocional ruim, com depressão, a nossa tendência é deitar, né? Então, eu já tive situações aqui dentro da Rinodê que eu deitei, que eu não, não atendia nem as mensagens de Márcio e da Cris. Mas se alguém aqui estiver passando por isso, que já é um, né, um outro assunto, a minha sugestão é a seguinte: busque ajuda. Busque ajuda, né? Você precisa de uma ajuda médica, de uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, não demore para fazer isso. Porque senão vai ficar mais difícil para você fazer o negócio, né? Então, busque ajuda e volte para o negócio, né? E aí você vai voltar com inteligência emocional, bem cuidado, bem tratado para poder fazer o negócio, né? Então, essa questão do emocional eu sempre gosto de falar porque muita gente passa por isso, né? É um dos problemas que pega E às bastante falar. vezes às vezes a pessoa não tá com o emocional bom e já ainda coloca a culpa no negócio. Ah, esse negócio não dá certo, esse negócio me deixou mal, eu comprei produto e não vendi, entendeu? Ainda tem isso ainda, por isso que tem que estar com o emocional bom, para poder fazer o negócio, porque o negócio dá dinheiro, o negócio é um negócio promissor, entendeu? Não tem como, você tá com o produto, você tá com dinheiro na mão, é só vender o produto, mas você tem que ter cabeça boa para fazer isso. Igual, por exemplo, eu recebi 700 mensagens quando meu marido morreu. Entendeu? Eu falei assim, gente, eu não tô sofrendo, eu tô, mas eu tô com emocional bom, eu tenho um emocional bom. Eu fiquei muito triste, mas eu falei, gente, são 700 mensagens. Que mensagem? Tá bom, que legal, fiquei feliz. Mas essas 700 mensagens pode virar 700 clientes. Essas 700 pessoas que me mandou mensagem, elas escovam dente também, e elas estão mandando mensagem de consolo, estou muito triste por você, então compra o produto de mim. Eu vou fazer essas 700 pessoas virarem 700 clientes. Não é possível. Eu fiquei dias, 2, 3 dias respondendo mensagem de pessoas, mensagem de carinho muito bonitas, entendeu? Só que ainda assim, eu quero vender produto, eu vou vender produto para elas. Elas estão, o que eu posso fazer por você? A gente ficou muito triste, posso fazer alguma coisa por você? Pode. Olha, compra um produto meu, vai deixar um pouquinho melhor nessa fase que eu estou tão sozinha. Compra um pasta de dente, compra um hidratante. Mas elas podem estar fazendo alguma coisa por mim e por elas também. Porque elas estão tristes, solidarizando com a minha situação e, ao mesmo tempo, elas vão estar me ajudando no meu negócio. Entendeu? Isso Tudo tem mesmo. jeito. Tudo pode virar venda, tudo vira venda nesse negócio e tudo vira dinheiro. Dinheiro paga a conta. Dinheiro paga conta. E conta paga, é passeio, paga viagem, paga passeio, paga comida boa. Isso tudo deixa emocional bom também. Então, uma coisa puxando a outra. Isso é verdade, né? Ajuda a levantar o emocional, ajuda a aumentar a autoestima, porque você tem que sobreviver, você tem que
que está preparada para o mundo que continua girando, né? As coisas continuam acontecendo, né? A Cris quer Também já comentar aqui. quer Cris, falar. a Cris quer comentar aqui. Tá liberada aí, Cris. Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, 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 Que bom. Eu quero salientar, só para, né, dar uma pincelada no que as meninas falaram, isso é muito importante, inteligência emocional. Nós ontem ouvimos muito, né, Márcio, sobre isso, a respeito disso, e a gente tem ouvido, participado do Clube do Livro de manhã, e o último áudio que nós ouvimos foi do Elton Oshiro, e ele fala muito sobre isso. A gente tem que encarar o nosso negócio como nosso mesmo, como empresa. A gente não trabalha para a Rinode, a gente trabalha para a gente, né? E se a gente tiver a mentalidade de dono e de funcionário, a gente não fecha o nosso negócio. Então, às vezes a gente está com uma dor de cabeça, a gente negocia de não ir na rua fazer a demonstração. A gente tem que tomar dipirona e ir do mesmo jeito, porque se fosse no tradicional, como a Dani falou, a gente não teria como negociar. Não é verdade? E aí o que acontece? O Elton Oshiro falou uma coisa que foi muito impactante no áudio, que foi o áudio da convenção, e é a mais pura verdade. Às vezes você está no seu negócio tradicional, trabalhando CLT, né? E aí, às vezes, você sai para fazer Rinode de full time, porque já dá muito resultado fazendo 2 horas por dia. Só que aí, quando você sai para fazer full time, você não faz full time. Você continua fazendo as mesmas 2 horas, só que você quer ter o resultado de 8 horas. Então a gente precisa alinhar as expectativas, porque só vai acontecer se você se colocar no lugar de funcionário e de dono do negócio, né? Não pense que a gente trabalha para a Rinode, a gente trabalha para a gente. Então, quanto mais você se dedicar, maior vai ser o seu ganho. E ter essa inteligência emocional é fundamental. Então vamos nos ajudar, né? Não está tendo essa sabedoria, não está tendo discernimento, né? Às vezes as expectativas estão altas demais. Chama a gente para conversar, vamos junto, porque eu já passei por isso. A Dani acabou de falar que já passou por isso, né? Então a gente precisa estar junto. E como que a gente fica junto? É aqui no bate-papo, né? É no treinamento online para quem não é daqui. Quem for daqui, vamos na franquia. É onde a gente vai acender a brasa. Então é isso. Parabéns, meninas. Parabéns, Dani. Você, Dri, sem comentários, parabéns pela sua força. Você é um exemplo, né? E você também, Dani. Obrigada, viu, por compartilhar com a gente a história de vida de vocês. tá certo, Cris. E uma coisinha que eu gostaria de falar para a Cris, que ela não sabe, mas eu vou me abrir aqui no bate-papo, né? Nesse dia que eu fui na franquia, que eu estava muito triste, a Cris me chamou e falou. Ela teve uma conversa muito firme comigo. Ela falou assim: olha, você vai lá, dá comida pro seu pai, dá remédio, dá banho, deixa ele bem cuidadinho e sai na rua. Você vai sair lá com produto, com catálogo, faz 1 horinha e volta para cuidar do seu pai. E eu lembro que eu fiquei muito chateada com o que ela falou, porque para mim soou como uma falta de empatia. Eu falei, gente, a Cris não sabe o que eu tô passando, ela não sabe da minha dor, não é o pai dela que tá doente. E eu lembro que eu falei assim, Cris, eu quero conversar com você, porque eu ia falar para ela que eu fiquei chateada. Só que a gente não se encontrou durante uma semana, e durante uma semana eu fiz o que ela falou. E quando eu fiz o que ela falou, deu certo. Então ela estava certa, né? Então isso mostra a importância da humildade e da gente reconhecer que os nossos líderes às vezes vão ter uma fala mais firme para o nosso bem, entendeu? Não é para o nosso mal. Eu agradeço a Cris de ter falado aquilo, porque nem eu tinha pensado nisso. Ela falou: vai lá, deixa o seu pai arrumadinho, sai na rua, faz 1 hora. Foi isso que eu fiz. Eu fazia meia hora, não fazia 1 hora, e meia hora deu resultado. Imagine você fazer meia hora de Rinode por dia, religiosamente, e te trazer um resultado de 4.000, né? exato. Então, assim, buscar a ajuda dos líderes, porque eles não são nossos chefes, nem nossos patrões, são líderes, para orientar. E também a gente ter autorresponsabilidade, né? A autorresponsabilidade de assumir algumas coisas, onde a gente erra, onde a gente está falhando, né? Porque às vezes, uma tendência de querer culpar os outros, não, não é isso não, a gente também tem a nossa parte, às vezes a gente não está seguindo os números, não estamos seguindo, não está assistindo o treinamento, não está indo no sistema, não ouve áudio da semana, não entra na universidade, não faz nada e quer resultado. Isso é contraditório, não tem como. Agora, tenta fazer, né? Eu desafio todo mundo aqui. Tenta fazer, tenta ir para a rua todos os dias.
faz postagem todos os dias, ouve áudio da semana e vai no sistema toda semana. É um conjunto de coisas que traz um resultado surpreendente, entendeu? E eu sei, eu estou muito feliz. Eu tenho um lado meu que está triste porque eu estou vivendo uma situação ruim, mas muito feliz porque poderia estar muito pior essa situação se eu não tivesse acordado e mudado de mentalidade, né? Então, a minha sugestão, né, para vocês é que façam isso, façam todos os dias, mesmo com desafio, peguem sugestões com a gente, né, que às vezes tem algumas coisinhas que a gente pode dar dica, e a gente está aí para isso. Cris, quer falar? Dani, obrigada por ter comentado. E assim, eu acho isso importante porque às vezes a gente está dentro de um problema tão grande dentro da nossa casa, na nossa vida, que às vezes a gente não consegue olhar por outro ângulo, né? E eu percebo isso muito porque eu faço questão de todo mês eu ter um tempo com o Márcio para ele me abrir os olhos, ver onde eu preciso focar. Porque não é fácil, a gente vai no decorrer do mês, a gente vai tendo alguns percalços e a gente vai, às vezes, mudando a vela de lugar, né? E É. é muito importante que a gente tenha esse bate-papo, a gente tenha essa orientação, né? E ontem eu achei incrível, porque o Lima, que é o nosso imperial, ele falou assim: eu falo pro Lucas, vamos supor, eu preciso fazer alguma mudança ou alguma alteração. Eu pergunto pro Lucas o que ele acha. Né? Ele nunca fala assim, ai, eu acho, Lucas, que eu gostaria de fazer assim, não. Ele pergunta, Lucas, o que você acha disso? E se o Lucas falar assim, você vai pular de costas e cair rolando, ele vai fazer o que o Lucas falou. Por quê? Porque o Lucas chegou aonde ele quer chegar, né? Então, eu preciso fazer aquilo que quem já chegou fez, né? Então, às vezes, nem sempre vai parecer tão certo, tão, né, tão bonito pra gente, mas é isso que a gente precisa fazer. A gente precisa vestir o calçado do outro. É lógico que precisa de empatia. E me desculpe se você sentiu que não tive empatia, Dani, mas não Mas eu foi agradeço. mesmo. Eu Eu vejo um agradeço. potencial gigantesco em você. Você é uma líder nata. Só precisa, às vezes, alinhar as velas. E é isso que você acha que de repente precisava naquele momento. E sempre que eu tiver, sei lá, me demonstrar alguma falta de empatia, estou à disposição. Você sabe que você pode falar comigo diretamente. Mas na realidade, Obrigada. na realidade, naquele momento, eu aprendi isso. Quando eu pus em prática, eu falei, opa, tá aí, a questão da humildade, você às vezes fazer, só ser obediente. Faz, né? Hoje eu estou ganhando por causa que eu ouvi. E outra, a Cris falou isso para mim, mas o William Costa acabou comigo naquele dia. Só que eu trouxe tudo para casa, eu trouxe tudo, eu falei, eu vou fazer tudo que o William falou, porque ele não foi, ele não alisou, entendeu? Ele não passou a mão na minha cabeça, e eu sou grata. E eu sou grata porque minha mentalidade mudou e eu vou me manter assim. Tô tendo resultado e eu vou ter mais resultado, aconteça o que acontecer. A Dri tá aí para provar isso, né? Ela tá de luto, a gente viveu junto, eu sou amiga dela, a gente estava junto lá no hospital até o momento do enterro e a gente continuou, entendeu? Tá fácil? Não tá fácil. Tá doendo bastante. Mas a vida não para, gente, não para, né? Então, a minha sugestão é, independente dos desafios, vai ter uma estratégia para você. Nem sempre essa estratégia vai ser a Rinode que vai te dar. Às vezes você vai ter que criar a estratégia, que foi o que eu fiz com os catálogos, né? E deu certo. Ou às vezes alguém vai te dar uma dica de como fazer. Mas faça isso, mas não pare e faça todos os dias. Show de bola, Dani. Show de bola. Parabéns. Olha, obrigado mesmo por vocês terem compartilhado. Não é uma coisa que a gente ia pedir para vocês compartilharem de jeito nenhum, que é uma coisa bem pessoal, mas eu fico feliz por vocês terem compartilhado. Por quê? Porque isso que está acontecendo com vocês pode acontecer com qualquer um. Pode acontecer com qualquer um, e isso vai abrir os olhos das pessoas, né? Vai dar um exemplo para as pessoas do que pode ser feito, de talvez como agir, porque às vezes nesses momentos desafiadores as pessoas às vezes não sabem nem o que fazer, não sabem É, como agir, fica perdida, né? E parabéns para vocês também, porque, por exemplo, você deu ouvidos ao que a Cris falou, deu ouvidos ao que o William Costa falou, colocou em prática, manteve, né? Vocês mantiveram o controle emocional, porque é importantíssimo manter o controle emocional, porque como você falou, né, a Adri também falou, desafios,
nós vamos ter todos os dias. Cada um está num nível de desafio diferente, mas é um desafio para todo mundo, né? Então, a gente precisa fazer o quê? Manter uma constância. Por exemplo, você falou do catálogo, né, que você utilizou. Cada um utiliza uma determinada estratégia e cada uma pode ir criando o seu próprio processo, desde que ele esteja dando certo, o seu próprio processo de trabalho, né? Não sei se vocês estão vendo aí, mas vira e mexe a gente está fazendo algum alinhamento com alguém, às vezes a gente consegue postar a foto, às vezes não, mas por quê? Porque realmente a gente precisa, porque às vezes quem está de fora consegue dar uma visão diferente para a pessoa, né? Consegue alinhar, né, algumas estratégias, consegue dar uma dica, porque às vezes, por exemplo, a gente às vezes já passou por aquilo, e já sabe, ó, eu fiz isso, não deu certo. Eu fiz isso, deu certo. E não que o que vai dar certo para mim vai dar certo para você, mas a gente vai ajustando, né? Então isso é importante. Parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. E assim, tudo que vocês estão fazendo aqui não é só para as pessoas que estão aqui agora. Agora, nesse momento, eu tenho 12 pessoas aqui. Mas isso aqui está gravado, isso aqui vai ficar aqui e vai poder ajudar muitas pessoas, não só hoje, amanhã, depois, daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, entendeu? Vai ajudar muita gente, com certeza. Obrigado mais uma vez. A Adri quer falar? Adri, pode falar. Quem quiser abrir a câmera, eu vou tirar foto aqui antes que acabe o tempo, tá? Acabando. Então, Márcia, é o seguinte, eu lembro que uns 4 meses atrás, 4 meses atrás, a gente estava conversando na franquia sobre investimento. Eu estava falando que eu estava numa situação, até estava vendendo pouco o Rinodê, porque eu estava numa situação muito confortável, meu marido estava ganhando muito bem, não sei o quê. A gente estava falando sobre isso. Então, é isso que eu quero dizer. Agora, acabou. A situação já mudou, entendeu? Então, assim, a situação mudou e eu tenho a Rinodê, entendeu? Agora eu só tenho o Rinodê. Então, assim, eu não estou mais confortável, a zona de conforto não existe mais, não tem mais salário bom e não tem mais Rinodê, entendeu? Agora, se eu parar de fazer Rinodê, então eu não tenho nada, entendeu? E a minha situação, ela mudou, só que, tipo, ela mudou. E a situação de todo mundo pode mudar, porque as coisas mudam do dia para a noite, entendeu? Então, se você não tiver com um emocional bom para você dar seguimento, ou você deita, próximo, ou você enlouquece, pira, entendeu? E larga tudo. E começa a botar a culpa em tudo e procurar desculpa. Mas não tem desculpa. Eu tenho que fazer e pronto. Não tem jeito. Exato. Você vê que você nunca sabe quando vai acontecer alguma coisa, A gente né? nunca Nunca sabe. sabe. Assim, para quem está aqui assistindo agora, quem for assistir depois, a dica que a Adri falou aqui cabe bem. Por exemplo, você já está, vamos supor, você já está trabalhando. Ah, não, eu vou ver. Se eu tiver desempregado, eu vou ver quando eu vou fazer alguma coisa. O trabalho não é a garantia de nada. Você pode ser mandado embora a qualquer momento. Tudo pode mudar. Então você tem que estar preparado. Você tem que ter alguma coisa ali acontecendo em paralelo para você não passar por muitos desafios. Porque quem sempre está preparado, quem sempre está fazendo algo diferente ali, não passa muito desafio. Você não vai passar fome, não vai passar nada, não vai passar desafio, porque você já tem uma outra coisa funcionando, né? Você já tem alguma coisa rodando ali, entendeu? Que pode te sustentar no momento de desafio. E se porventura esse negócio puder te sustentar depois e você crescer ainda mais, melhor ainda. A gente sempre dá umas dicas aqui para algumas pessoas que chamam a gente no particular, quero sair da empresa. Ah, calma. Calma, antes de você sair da empresa, faz a sua renda aqui, constrói a sua carteira de clientes, começa a construir um negócio para você não passar desafio depois, porque depois o que que acontece? Quando a pessoa faz isso, ela acaba colocando a culpa na empresa. E na verdade são decisões erradas que a gente toma e não fala com ninguém, toma a decisão sozinho, né? A gente ficou sabendo, né? A gente já sabia, mas teve mais exemplos agora nesse final de semana de várias pessoas que saíram da empresa e está todo mundo passando desafio. Foram fazer outra coisa, se aventurar em outras coisas e está todo mundo passando desafio. E aí teve que fazer o quê? Arrumar um trabalho fechado. Pessoas que ganhavam 30 mil reais, 18 mil reais aqui, e estão agora trabalhando fechado, ganhando 1.000, 2.000, 3.000 reais. Por quê? Por decisões erradas, por não dar ouvidos a quem já tem o conhecimento, né? Então fica a dica aí para todos. Sempre que vocês precisarem, chama a gente aqui, tá? Chama a gente aqui, que a gente está aqui para auxiliar. O que a gente puder fazer,
depois de vocês, quem mais querem que vocês cresçam somos nós. Nós queremos que você cresça muito, prospere muito, tá? Vou tirar uma foto aqui que vai acabar o tempo. Parabéns para vocês, viu? Deus abençoe muito, que todos vocês prosperem muito e que a gente esteja juntos aí até o fim, né? A gente não para nunca nesse negócio. Conte com a gente no mínimo para sempre, tá bom? Um abração a todos, ó, gratidão, Dani, Cris, todo mundo que está aqui presente. Parabéns aí pelo trabalho, ó. Vamos acelerar.